Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui na primeira sessão online, do ambiente online, primeira sessão da pandemia do Cineclube Marighella, numa super parceria com o coletivo Em La Barca, de jornadas teatrais. Então, primeira coisa que eu quero dizer é agradecer a oportunidade de a gente estar aqui junto para fazer essa atividade, para fazer essa sessão de cinema e bate-papo. E com muito orgulho que a gente está aqui hoje. Para quem não conhece o Cineclube Marighella, eu sou o Gustavo Machado, um dos organizadores. O Fábio Puglia também está aqui, que é um dos organizadores do Cineclube Marighella. E tem o Leonardo também, o Leonardo Puglia, que é irmão do Fábio, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Ele vai tentar entrar daqui a pouco, ele está enrolado ainda no trabalho, mas vai tentar entrar daqui a pouco. E nós três a gente vem articulando esse Cineclube desde 2016, né? Mas a gente não faz isso sozinho, a gente faz com muitos parceiros e parceiras, a contribuição de muitas pessoas que participam com a gente, e participam não só como público, mas também como parceiros realizadores para a gente chegar até aqui. A gente está desde 2016 realizando o Cineclube Marighella, né? A primeira sessão aconteceu em 16 de abril de 2016, que foi a véspera da votação do impeachment, do golpe na Câmara dos Deputados, né? Contra a Dilma. E aí, desde então, a gente vem realizando sessões para utilizar o cinema para a gente promover debates, né, sobre temas que são relevantes, interessantes para a nossa sociedade, não só a sociedade campista, mas também para todos e todas que participam das nossas sessões, com a intenção de formar senso crítico, de transmitir conhecimento e também de construir redes de resistência, né, a todos esses ataques que a gente vem sofrendo desde aquela época, e até hoje a gente continua sofrendo. Então, é muito importante a gente buscar espaços de resistência para a gente se unir, para a gente buscar formas de mudar as situações que a gente está vendo por aí. E desde então a gente já realizou 41 sessões, essa é a 42ª, em 14 locais de 3 cidades, né, sessões presenciais, e essa aqui é a nossa primeira sessão virtual, como eu falei. E na pandemia a gente está realizando um podcast. A maneira que a gente encontrou para dar continuidade ao nosso trabalho do Cineclube durante a pandemia foi criando um podcast. Então, quem quiser conhecer pode visitar o nosso site. A gente está no Spotify, nas principais plataformas de podcast. A gente está no Instagram também, no Facebook, promovendo o conteúdo. E a gente tem um site também, quem quiser conhecer, é só visitar o cineclubemarighella.com.br. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje e vou passar a palavra para os meus amigos e amiga do coletivo Em La Barca, para a gente dar início à nossa sessão. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer estar apresentando o nosso trabalho. Com um cineclube que tem um padrinho desse porte, do Marighella, né? Um companheiro importantíssimo na história brasileira. E dois, entendendo muito a função do Cineclube como é o local onde a gente vê filmes não óbvios e onde a gente fomenta debates que não se fazem em outros meios. Então, como o nosso primeiro trabalho já ser recebido num ambiente que tenha a questão do pensamento crítico como norte, é um grande prazer para a gente. Eu estou aqui acompanhado pela Ana Fernanda, que é a coordenadora do coletivo conosco, do Pedro Otávio, que é um dos nossos integrantes,
E explicando um pouco as origens, antes de mais nada, gostei da caneca com o escudo do Fluminense, tinha que registrar, né? Não podia deixar faltar. Explicando um pouco do processo que levou a esse filme que a gente vai ver juntos aqui, nós somos um coletivo teatral que existe desde 2014 e que desde 2017 a gente iniciou um ciclo de pesquisa a partir da tradição do teatro documentário. Um teatro documentário, ele funciona tanto como modo de produção, como modo de criação e de circulação, com bases bem diferentes do que a gente conhece como teatro hegemônico, né? Para a gente que vem trabalhando com isso há esse tempo, ele se justifica como uma forma de trabalhar memórias que estão no tecido social ou memórias que estejam invisibilizadas ou camufladas ou escondidas. E até que a pandemia chegasse, a gente conseguiu levantar 3 trabalhos com temáticas sociais diferentes, mas que lidasse com a memória dentro desse norte, de estar mostrando, através desses trabalhos, algo que está errado ou que está incorreto no tecido social. A gente fez Antônio de Gastão, Memória Trabalho, a partir da trajetória de um artista popular de Cabo Frio. Eu e Ana, nós somos da região dos Lagos, estamos radicados no Rio, nós somos da região dos Lagos, então a gente voltou às nossas raízes para estar debatendo o que é a cultura popular hoje, a partir da trajetória do Seu Antônio. A gente fez Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, que foi uma ocupação no Instituto Municipal Nice da Silveira, aqui no Rio de Janeiro, para estar debatendo luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, todo feito a partir de relatos de mulheres que passaram pela experiência manicomial, tanto como clientes quanto como trabalhadoras da saúde, né? E o último trabalho antes da pandemia que é A Casa e o Mundo Lá Fora, Cartas de Paulo Freire para Ana Tercinha, que a gente levantou em 2018, no auge do movimento de Escola Sem Partido, para ser um tipo de contracorrente a esse movimento que ficava tão forte. A gente chegou a fazer cerca de 30 apresentações até sermos interrompidos pela pandemia. Então, o que a gente vai ver, ele foi criado durante a pandemia. Então, tem todas as qualidades e os defeitos de um projeto que foi pensado, um projeto de documentário que foi pensado sem que a gente pudesse estar fazendo uma pesquisa de campo apropriada, né? Não quer dizer que ele não tenha tido pesquisa, até teve bastante. E é uma mudança, uma adaptação nossa ao momento. A maior parte dos coletivos teatrais, eles adaptaram, criaram trabalhos para o formato remoto. A gente achou que para o nosso trabalho isso não cabia tão bem, né? A maior parte dos trabalhos eles ficavam no meio termo entre o teatro e entre o cinema, mas não se definiam nem num lugar nem no outro. E a gente resolveu voltar aos nossos arquivos e está trabalhando produções de conteúdo a partir de materiais que a gente não conseguiu levar à cena. Um certo senhor Gabriel, ele surgiu primeiro como uma revista digital, essa aqui, a Jacuba, que a gente... ela tem em formato digital, depois a gente pode botar o link dela para quem quiser conferir de onde que surgiu o projeto. A gente lançou essa revista em agosto do ano passado, dentro de um dos primeiros editais feitos a partir da Lei Aldir Blanc. Já tentando problematizar esse artista popular de São Pedro da Aldeia, tão importante também nacionalmente, que é o Gabriel Joaquim dos Santos, tão singular. E o motivo dele ser singular todos vão ver um pouco no filme, espero. E o filme ele surgiu como um desdobramento dos debates que a gente começou a apontar na revista. Então, por isso que a revista foi
foi o germe da onde surgiu o filme e pode ser visto como material complementar, né? O Gabriel Joaquim dos Santos, na região dos Lagos, é um dos grandes artistas populares que despontaram, foi descoberto entre final dos anos 70 e início dos anos 80. É um artista popular de uma obra só, então por isso ele é singular. E na região ele vem sido ou descaracterizado, ou se criaram narrativas equivocadas, ou esquecido pelas novas gerações. Então, tanto a revista quanto o filme são movimentos de tentar fazer uma comunicação de massa que possa estar chegando principalmente às escolas públicas. Eu e Ana, a gente percebeu isso com os nossos alunos de teatro, a Ana dando aula na Escola de Artes de São Pedro e eu dando aula para alunos do Teatro Municipal de Cabo Frio. E a partir daí trazer um ponto de vista renovado de quem foi, de quem pode ser Gabriel Joaquim dos Santos hoje, de que função que ele pode ocupar no tecido social e que ainda não está ocupando, que a gente espera que esses trabalhos eles sirvam como um tijolinho nessa construção para que artistas como ele não sejam esquecidos. Um certo senhor Gabriel, ele já é um outro edital, é um projeto que contempla 3 ações principais: a impressão dessa revista para escolas públicas de toda a região dos Lagos, para ser distribuída em escolas públicas de toda a região dos Lagos, a criação de um site que a gente lançou na semana passada sobre o seu Gabriel, e esse filme que a gente vai ver agora. O site a gente já vai disponibilizar aqui no site para quem quiser conferir. E no mais, estar agradecendo e esperar que todos gostem, que a gente tenha um debate produtivo no final. Obrigado. Obrigado, Bruno. A Ana quer falar alguma coisa? Vamos partir para o filme. Pedro quer falar alguma coisa? Acho que a gente pode partir para o filme. E aí, qualquer coisa, a gente conversa depois. Tá ótimo. Vamos então assistir Um Certo Senhor Gabriel. E aí, quando acabar, vamos bater um papo sobre o filme. Gente, que beleza, né? Eu já tinha assistido o filme antes, né? Quando a gente tinha combinado, eu já corri para assistir. E aí, assisti novamente agora. E aí, antes de mais nada, parabenizar vocês pelo trabalho, porque acredito que não tenha sido fácil realizar um trabalho desse no meio dessa pandemia, né? Um trabalho dessa qualidade, com essa criatividade, e tenho certeza que não foi fácil. E bom, o Cineclube Marighella muitas vezes costuma ter a presença de um debatedor ou uma debatedora, né? Muitas vezes a gente exibia um tema, e aí a gente exibia um filme e a gente tinha um tema, né, que ia puxar o fio para a gente realizar o debate. Hoje, na verdade, a gente está aqui em conjunto, né? Então a gente não tem necessariamente essa figura, apesar da gente estar aqui com a presença dos realizadores do filme. Mas então eu queria deixar o debate aberto, queria convidar a turma que está aqui, a galera que está aqui. Lúcia, boa noite, Lúcia. Eu vi que você entrou aí. Silvia, eu vi que você está aí também. Enfim, quero convidar quem quiser a participar do nosso bate-papo agora, compartilhar suas impressões sobre o filme. E aí, gente, o que nós vamos falar? Se ninguém falar, eu vou falar, hein? Então, vou abrir aqui a roda de conversa, já que a gente tem a oportunidade, né, de ter a presença aqui dos realizadores do filme. E considerando que vocês são uma galera do teatro, né, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Primeiro, saber se vocês já tinham trabalhado com cinema antes, ou se essa foi a primeira experiência com o cinema, e como é que foi essa questão, se foi realmente a primeira. E a segunda é, como é que fica essa adaptação da linguagem do teatro para o cinema? Porque eu tive a sensação, ao longo do filme, eu senti um pouco do teatro ali, apesar de ser um filme que conta a história, né? Ele tem uma pegada de documentário, mas ao mesmo tempo ele é lúdico, né? Ele tem toda uma aura
do Gabriel, a gente fica com aquela sensação, aquela vontade de querer conhecer o Gabriel, né? E ele está representado ali pelos atores, pelas pessoas, né? Pelos personagens que estão ali muitas vezes recitando, né? Trechos dos seus cadernos, enfim, tem a música envolvida, tem até rap. Então, assim, seria, na verdade, 2 perguntas engatilhadas, né? A primeira é se vocês já tiveram experiências com essa parte audiovisual de cinema e como é que foi essa transposição, essa conexão da linguagem do teatro para o cinema. Vou falar um pouco, se eu esquecer alguma coisa, Ana, ou se quiser acrescentar algo ou divertir, fique à vontade. É nosso primeiro filme, a gente nunca tinha feito nada em audiovisual, a não ser pequenos vídeos institucionais que a gente fez logo no primeiro momento da pandemia e de uma forma, né, completamente caseira, né? Então, até entendendo que a gente queria estar bem mais perto dentro daquilo que a gente conversou antes, né, de muitos dos experimentos teatrais que surgiram nesse período, eles são indefinidos entre se são teatro ou se são cinema. A gente queria ter um pé bem definido no cinema, no que o melhor o cinema tem para estar oferecendo, né? E aí a gente entendeu que para fazer isso, a gente tinha que chamar um especialista para estar assinando a direção, que é o Marcelo Vale, o nosso diretor. É um fotojornalista brilhante, também documentarista, companheiro nosso de muitos anos, ele já acompanha La Barca desde o início, né? E principalmente esse ciclo documental ele teve bem perto, né? Ele teve no conselho editorial da revista Jacuba, junto com o Pedro. Então, assim, quando a gente chamou ele, já em dezembro do ano passado, ele já conhecia tanto nosso recorte de trabalho, quanto já conhecia esse universo por ter feito a Jacuba também, né? E bem, a gente trouxe tanto uma questão de metodologia de trabalho nossa. Nós somos uma companhia, um coletivo que tem em Max um companheiro de trabalho, então algumas escolhas estéticas estão lá também porque são escolhas políticas, inclusive a forma de abordagem. E a Ana ficou o trabalho, a Ana fez a coordenação de produção de todo o projeto, e a gente junto, a gente fez o que a gente chama de pesquisa e desenho de criação. O desenho de criação, eu não tenho formação acadêmica nenhuma, mas eu quase me formei em cinema na UF. Então, o cinema é uma paixão antiga, muito, muito antiga. E eu fiz cinema na UF no meio dos anos 90, quando começou a surgir o cinema digital que começou a tornar os filmes mais realizáveis. Quando eu fui aluno, eu não me frustrei tanto com o curso, eu me frustrei com a dificuldade de fazer cinema. Foi para onde eu me defini pelo teatro, que pelo lado artesanal, naquele período, ele era mais realizável, né? E então o desenho de criação é tanto um roteiro mínimo, que nesse caso algumas escolhas fundamentais de ter a coluna vertebral do filme ser a partir dos cadernos, ou seja, quem fala sobre o seu Gabriel é ele mesmo. A gente não fez questão de não estar chamando nenhum especialista ou nenhum especialista acadêmico, que até estiveram presentes naquele. A gente fez entrevistas para fazer a Jacuba e para fazer o site, né? E a gente achava que o Gabriel ele tinha que ser narrado por homens e mulheres pretos e pretas, né? Pelo povo preto. E isso porque, regionalmente falando, dentro daquele debate que a gente falou de memórias distorcidas, o Gabriel, nos últimos 30 anos, ele foi muito tipificado. Tem uma narrativa dominante dele. Colocaram a casa, fizeram
durante um período, uma analogia que foi importante para os processos de tombamento da casa, mas a analogia da casa com Gaudí, que é uma coisa de um determinado período histórico, dos anos 80, foi importante. O problema é que essa analogia ela se sustenta até hoje, ela não foi renovada por nenhum pensamento, né? E assim, como artista, a gente só pode fazer essa analogia quando o próprio artista fala: não, eu me inspirei em Gaudí, como não tem nada de seu Gabriel falando nisso, então isso foi olhar de determinada corrente. E os cadernos que a gente teve acesso nesse filme, eles ficaram desconhecidos do público até o início de 2013, durante 30 anos, ou seja, muitas gerações não tiveram acesso a esses cadernos. Então, o imaginário popular do Gabriel na região era do homem isolado que ouvia vozes e fez a casa. Então, toda essa questão comunitária, toda a questão do Gabriel atento às questões que estão acontecendo no seu tempo, às lutas sociais, ele era sindicalista, muito ativo também, né? Tudo isso, nos últimos 30 anos, isso foi escondido e basicamente reduzido, tipificado como um homem que vivia isolado, escutava vozes e fez aquela casa ao longo de 60 anos. Então, a escolha dos cadernos foi uma escolha política nesse lugar, no sentido de colocar o Gabriel como alguém muito atento à realidade que ele estava vivendo, e ele, paralelo a isso, ele construía essa obra singular, que é um artista popular singular de uma obra só. Ele fez a casa, e a casa não é levável. A experiência da casa você não leva para nenhum museu, você tem que ir lá para ver, né? E também confirma a escolha política de valorizar o seu Valdevir, que ele tomou a frente da casa numa lógica que a gente acha da lógica do griot, um detentor da memória, e regionalmente ele está num lugar, num limbo, né? Onde ninguém sabe exatamente onde colocar ele, dentro dessas instâncias, que a casa foi tombada pelo IPHAN e foi tombada pelo INEPAC, mas quem cuida é a prefeitura, e isso muda de 4 em 4 anos, então não se tem nenhuma política que perpasse governos, uma política duradoura. Então, o Valdevir, como um guardião da memória do Gabriel hoje, diretamente ligado ao Gabriel, ele está num lugar indefinido, e a gente achava que tinha que bater forte nesse lugar da importância que ele tem hoje. O que ele faz no filme de Receber, ele faz para todo mundo, ele mora do lado, é só bater lá, e ele faz uma apresentação teatral de recebimento, né? E o que eu acho que o que tem de teatro no filme é a abordagem que a gente faz dos cadernos, que é muito parecido com o que a gente faz na nossa cena teatral. Esse lugar do narrador que se aproxima e se distancia ao mesmo tempo, né? Sem nenhum tipo de identificação com o personagem, a gente chama de ator-narrador, né? Nesse ponto, eu só queria complementar com uma coisa. A gente, dentro dessa linguagem do teatro documentário, no teatro, a gente não trabalha com esse registro de personagem. E aí, esse foi um ponto que a gente levou também para o documentário, que foi esse trabalho base com os cadernos, né? Mas também algo que a gente queria experimentar, que era o trabalho com não atores. Então, esses 4 narradores que nós vimos no filme, eles não são atores. Inclusive, eles são pessoas da região dos Lagos, são artistas da região dos Lagos. O Fábio, ele é MC, o Daniel é músico, a Kátia é bordadeira, o Pedro, ele foi meu aluno na escola, numa escola de teatro, ele tem uma experiência bem básica assim, com a arte do teatro, né? Mas basicamente era um princípio que a gente tinha de trabalhar com não atores, né? Uma experiência nova pra gente, mas principalmente baseada nisso, desse registro de não personagem, de narradores, na verdade, que é uma experiência do teatro documentário. E só um detalhe sobre isso que a Ana colocou, que no Cineclube é uma informação importante, né? Essa decisão de tomar
de trabalhar com não atores nesse filme é muito influenciado pelo neorrealismo italiano, uma escola de cinema militante, que surgiu também num momento importante e que eu sou apaixonado. É um dos momentos onde eu acho que o cinema foi mais potente, né? Eu queria experimentar isso. A gente experimentou um pouco disso no Brasil com o CPC, o que seria o Cabra Marcado para Morrer. Ele começa com uma experiência análoga e a gente viu um pouquinho disso também no cinema iraniano, principalmente dos anos 90, que é um outro momento do cinema que eu acho muito, muito interessante. Então tem a gente tentando conversar com esses momentos do cinema em que a gente achava que os não atores eles se comunicavam de uma forma mais interessante do que os atores, né? Entendi. Muito bom. Obrigado pelas respostas. Galera, e aí? Vocês têm alguma consideração para fazer? Alguma pergunta para os realizadores? Alguma ideia para compartilhar? Vamos aproveitar esse espaço para a gente bater um papo. Eu tenho apresentar para vocês aí, que eu não falei até agora, né? Meu nome é Fábio, né? Sou também do Cineclube, como já foi apresentado mais cedo, para quem chegou depois. E a dúvida que eu tenho, né, é que a ideia do projeto veio antes da pandemia, correto? E aí, ou não? Veio no primeiro momento da pandemia. E aí a dúvida que eu fico é assim, esse trabalho em si foi uma fuga da situação que a gente está vivendo, porque de uma hora para outra todo mundo ficou enclausurado, e querendo ou não, principalmente o pessoal do teatro, é uma galera de espírito livre, que precisa de espaço para poder se movimentar, né? Precisa de vida, e querendo ou não fazer um trabalho sobre um artista popular, orgânico, né? Porque eu não consegui ver nada com o Gaudí. Para mim, me lembra muito minha avó, a galera artesã que só pega coisas no meio do caminho e é um trabalho eterno, né? Como se fosse um hobby, né? Não tem fim, né? A proposta é ser eterna mesmo. Eu queria saber mais de vocês, né? Como foi fazer todo esse trabalho nesse período pandêmico, que foi um período ruim para todo mundo, né? O fuga não, foi uma possibilidade da gente ser produtivo no momento em que a gente não pode produzir do jeito que a gente produzia. E ao mesmo tempo serviu para dar continuidade a uma linha de trabalho. Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente aproveitou uma oportunidade. A gente quando está nos 3 trabalhos teatrais que a gente fez de teatro documentário, a gente viu que no processo de pesquisa, sempre são processos de pesquisa muito longa, porque um documentário sem pesquisa não é documentário, né? É outra coisa. E sempre surgiu muito material que era impossível de levar para a cena, porque um trabalho tem 50 minutos, né? A gente não vai fazer um trabalho de horas, ainda não, né? E a revista Jacuba já era um desejo antigo nosso de estar produzindo conteúdo sobre teatro documentário, porque se fala pouco sobre teatro documentário no Brasil, e se faz muito pouco também, e de estar botando na revista debates que a gente não conseguiu colocar na cena. Acontece que antes da pandemia a gente não tinha tempo de pensar nisso, porque a gente estava com um repertório de 3 trabalhos que precisavam estar circulando. Então, tanto que a revista foi a primeira vez que a gente foi pago para pensar, que todo o processo de pesquisa anterior à criação teatral, a gente não era pago, um processo de 8 meses, de 10 meses, de 6 meses, que a gente fazia no tempo livre de outros projetos, e que só começava a entrar dinheiro quando a gente começava a circular, né? Então, na revista, a gente já rompeu esse paradigma de ser pago para pensar e para produzir um conteúdo que já estava dentro do nosso radar de trabalho. O filme acho que foi um passo mais ousado quando a gente começou a ver que o
Os editais da Lei Aldir Blanc, da Secretaria Estadual de Cultura, eles democratizaram muito. A gente nunca foi um coletivo a gente nunca ganhou edital nenhum como coletivo, né? Os editais eram sempre mais restritos e tem um jogo de cartas marcadas, de trabalhos preferenciais, né? Então a gente começou a ser aceito, né? Até essa bênção, e a gente achou que podia experimentar algo mais duradouro. O documentário é a gente pensando que para o nosso teatro, só o teatro não basta, porque o teatro por si só é efêmero. A gente poderia fazer uma peça sobre o Gabriel a partir dos cadernos, ainda é algo que nos interessa fazer em algum momento, mas essa peça poderia ficar em cartaz durante 3, 4, 5 anos, mas ela alcançaria um público muito, muito reduzido do que um documentário audiovisual que já nasce como um documento, que daqui a 5 anos vai poder ser visto, daqui a 10 anos vai poder ser visto, daqui a 15 anos outras pessoas vão olhar e vão fazer a crítica desse documentário e a atualização desse tema, como a gente tentou fazer. Então, a gente entendendo que só o teatro não basta, a gente precisa produzir em outras plataformas para que o que a gente quer debater tenha um documento mínimo que se perpetue e que possa ser revisto daqui a 5, 10 anos por outras gerações ou até por nós mesmos, né? Então, e a gente também, dentro da questão da pergunta da fuga, a gente meio que apontando para o futuro, né? A gente quer que na saída da pandemia isso seja... Hoje ninguém pensa um pouco nisso, mas é um documento que na saída da pandemia pode ter um valor de uso como bandeira para que o que isso está debatendo seja levado de uma outra forma, principalmente nas escolas. Nas escolas públicas, né? Não sei se a Ana quer completar. Quando o Bruno fala principalmente nas escolas públicas, é porque toda a fonte, a chama inicial de tudo isso surgiu dentro do chão da escola. Comigo, dentro de uma escola pública, com ele dentro de um curso livre público também. Então, todas as ferramentas que a gente usou para fazer tanto o projeto como a revista antes, a própria impressão, todas as ações do projeto, elas tiveram esse olhar para o público jovem, para a escola, principalmente para a escola pública, tanto que uma das contrapartidas do projeto era a entrega de exemplares para todas as escolas públicas do município de São Pedro, e a gente entregou, enfim, e para espaços culturais também da região dos Lagos, porque foi onde tudo isso surgiu, a partir do total desconhecimento dos próprios alunos, dos próprios, no meu caso, aldeenses, porque eu sou de São Pedro, do total desconhecimento deles por parte do seu Gabriel e da obra dele, né? Então era muito importante, como a gente já vinha num caminho, a gente trabalha com memória, a gente trabalha com identidade dentro dessa linha do teatro documentário e já vinha trilhando um caminho dentro da cultura popular, era muito importante reforçar isso e deixar isso registrado. Então esse ponto de fuga, na verdade, para a gente é um registro nosso, uma contribuição nossa no registro da história. Bem bacana. Queria até complementar essa questão, porque vocês comentaram, né, dessa perspectiva de valor de uso nesse chão da escola, né, no sentido muito prático de perpetuação dessa memória através do contato com os trabalhos, né? E aí eu acho que o site, né, é uma outra forma de se chegar a esse mesmo caminho, né? É a revista, o filme e agora o site. E o site é uma dimensão que eu acho que se relaciona muito com a proposta do teatro documentário, que é uma proposta meio investigativa, né? Você se torna o detetive da história, você se torna a pessoa que vai tentar compreender a partir de fragmentos e compreendendo essa realidade, né? Tem
isso está sempre presente. Só que no site, como já é exploratório, né? Você vai estar ali, você vai poder voltar, não é linear, você pode ir para um lugar, pode ir para o outro e voltar o tempo todo. Tem essa dimensão que eu acho que tem também muito valor de uso para as escolas, né? Eu acho que o site eu pretendo trabalhar ele em algum momento aí. Somente quando as coisas voltarem a caminhar de uma forma, né, vamos dizer assim, mais regular, né? Mas que esse Brasil, tudo que ele não é estável, né? Mas é isso aí. É muito bom. Só um complemento a partir da fala do Pedro, né, de reforçar a revista, o filme e o site como obras separadas que estão completamente articuladas, né? E na revista tem coisas que não estão nem no filme nem no site. O site aponta caminhos que a gente só namora no filme, mas que a gente não aprofunda, e no site a gente deixa um pouco mais claro. Então, esse tipo de criação artística, histórica, pedagógica, com 3 plataformas completamente diferentes, foi algo muito interessante de fazer, né? A gente está completando 1 ano de trabalho, desse trabalho agora, em junho. A gente começou a pesquisa para a revista em junho do ano passado. E a gente nunca tinha feito nada parecido, né? E aí entender o que cada plataforma tem de mais potente, onde que a gente coloca determinado debate melhor, se é na revista, se é no filme, como que a gente explora por diferentes formas, e como que alguém interessado né, bota esses 3 para conversar e tira suas próprias conclusões, opiniões, né, desdobramentos. A narrativa está construída em multiplataformas, né, em várias plataformas. Então, quem tiver a oportunidade de só ter contato com uma, vai pegar uma parte dessa narrativa, vai absorver aquilo ali, né, e quem tiver a oportunidade de ter contato com as 3 partes, né, vai talvez ter uma experiência mais completa com relação a tudo que vocês estão propondo. A gente está com uma pergunta aqui no chat da Beatriz. Eu não sei se a Beatriz quer falar, quer fazer a pergunta, ou de repente eu leio aqui, porque é uma pergunta muito interessante. Acho que eu posso ler. A Beatriz diz o seguinte: percebi em algumas cenas um tom teatral na performance dos personagens, algo parecido com os filmes do Glauber Rocha, Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo. Vocês citaram sobre a influência do neorrealismo italiano e a escolha por não atores. Vocês teriam também uma influência do Glauber ou outro cineasta, ou, né, outra pessoa da cinematografia brasileira? Tem 2 influências da cinematografia brasileira. Um é o Eduardo Coutinho. Qualquer um que faz um documentário no Brasil tem que prestar reverência, né? Pedir licença, pedir a benção, dá licença, Eduardo, posso fazer. Inclusive, o Eduardo Coutinho também visitou o Sr. Gabriel no filme O Fio da Memória, que falava sobre 100 anos da assinatura da abolição, um filme que foi feito em 88, 89 e foi lançado em 92. O Glauber Rocha é uma influência grande para o diretor, para o Marcelo Valle, né? Toda vez que a gente vê os movimentos de câmera que a gente propõe no filme, a gente de alguma forma está citando o Glauber Rocha. Acho que uma das grandes qualidades do Glauber Rocha como cineasta tá no uso da câmera completamente não convencional para a época, né? Inclusive tem um documentário muito interessante sobre o Dib Luft, o cameraman e fotógrafo, trabalhava com Glauber, sobre como é que era. O Glauber criava movimentos impossíveis, entre aspas, de serem feitos, e ele conseguia fazer, né?
Então, o Glauber é uma influência, assim, é uma influência no sentido de a gente ter uma câmera inquieta, uma câmera curiosa sobre aquilo que a gente está abordando, né? E a gente percebe isso, né? A gente percebe essa intenção, principalmente quando a gente está vendo a casa, né? A gente percebe essa dinâmica de mostrar de retratar essa inquietação. O Fábio comentou que ele lembrou da avó dele. Eu lembrei da escadaria do Cilaron, porque tem um pouco dessa pegada de coletar partes e fazer um todo a partir dessas partes, né? Vamos ver mais um comentário que a gente tem aqui no chat. A Silvia está comentando que o filme é lindo, né? Uma brasilidade que comove, e achou também muito cinema novo, né? Que é isso que a gente estava comentando aqui agora, realmente. E a Ana está trazendo aqui uma observação que ela acha absolutamente fascinante, essa articulação de plataformas distintas, com nuances que só uma determinada linguagem é capaz de dar conta. Sou suspeita porque sou uma entusiasta desses diálogos entre plataformas e profissionalmente já atuei nas 3, não no cinema, mas em TV, mas sem nunca ter feito essa articulação. E é verdade, isso é interessante ver como isso, e eu fico assim, feliz de ver esse resultado em meio a uma pandemia. A gente está falando de 1 ano, você falou que completou 1 ano agora do projeto, quer dizer, entre você idealizar, executar, botar na rua, né, captar o recurso, montar equipe, enfim, né, acho que vocês foram muito sagazes, muito perspicazes nessa capacidade de articular essas plataformas nesse tempo e equipe, isso tudo, né? Por acaso vocês já se apresentaram aqui em Campos? Não, vocês são da região dos Lagos, região dos Lagos é perto. Como é que foi a experiência de vocês aqui? A gente levou para Campos A Casa e o Mundo Lá Fora, cartas de Paulo Freire para Ana Tarcinha. O Pedro foi até nosso produtor na região. A gente se apresentou na Santa Paciência, Casa Criativa, e na UENF. Eu tenho família em Campos, né? Minha família quase toda é de Campos, então eu conheço bem. Sou ex-aluno do liceu, né? Então sempre é bom voltar, e foi bacana. Foi curto, mas foi muito, muito bacana. A gente tem uma companheira que vem acompanhando a gente daí de Campos também, que é a Lúcia, que está aqui, que ela vem acompanhando o nosso trabalho, a gente vem conversando. Ela tá numa iniciativa muito interessante do Museu Móvel lá em Atafona. Também dentro dessas preocupações, a gente está começando a olhar as memórias regionais, comunitárias de uma outra forma, né? Então, a gente está esperando tudo passar para voltar a circular e a revisitar esses espaços, né? Eu posso dizer, então, que nós temos a mesma sorte, né, de ter uma parceira como a Lúcia. A Lúcia também é parceira do Cineclube Marighella, então podemos dizer aqui que temos a mesma sorte. Alguém quer comentar alguma coisa, não? Deixa eu fazer que fico feliz de ter parceiros como vocês. Tudo bom, gente? Eu fico muito feliz de ter parceiros, fiquei muito feliz desse encontro do Marighella com o La Barca. Eu falei, se tem tudo a ver, e vamos esperando aí um momento para a gente cruzar como diz o outro, né? Cruzar os bigodes entre Marighella, a Casa Duna, o La Barca, formar aí esse conchavo para continuar lutando por essa linguagem que tanto a gente defende, né? A gente vai trabalhando cada um no seu espaço, com uma certa, né, por enquanto com uma certa separação por causa da pandemia, mas na hora que a gente tiver a oportunidade, tenho certeza que a gente vai estar com muita energia e com muita vontade, né, de se juntar novamente e fazer coisas juntos. Temos que fazer coisas. O que eu acho importante, Lúcia, Gustavo, todos, é a gente não deixar o momento fragilizar as redes que começaram a ser construídas antes da pandemia, né?
e que tem que ser fortalecidas principalmente para o ano que vem, né? Para tudo que pode acontecer no Brasil no ano que vem. Então, essas redes de debate, de resistência são importantes serem alimentadas, porque a gente tem que estar circulando e trocando essas ideias mesmo. E 2, a gente está vivendo um momento histórico que a gente vai falar daqui a 20 anos desse momento que a gente está vivendo agora, né? E aí essas redes são fundamentais para a gente não perder a esperança, a gente não abrandar o fogo que a gente tem que continuar tendo de contestação, de pensamento crítico, e de estar começando a pensar o futuro. Eu sempre falo com colegas e tudo, né, esse período de pandemia que para nós do teatro é mais cruel, que a gente foi o primeiro a parar e a gente vai ser o último a voltar. E aí o que a gente tem para fazer nesse momento é pensar o teatro do futuro, né? E tem que ser um teatro que ele venha com muita força, com muita contundência, com certeza virá, tá todo mundo louco para voltar, os companheiros de ofício, né? Companheiros de ofício. Mas ele tem que ser muito atuante dentro de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, a gente não perder isso de vista, né? E esses encontros alimentam, né? Nos preparam, né? Para esse momento. Claro, com certeza. Oi, Ana, pode falar. Eu acho... Vocês estavam aqui falando de como que o teatro, né, foi o último, será o último a voltar, né, e a gente tem que pensar o teatro daqui para frente. Então, eu não pude deixar de fazer uma ligação com uma coisa muito ruim que está acontecendo aqui em Campos, que é a perda do espaço de teatro de arena que a gente tem no Alberto Sampaio, para um templo evangélico ao ar livre, né? Então, isso é muito grave, isso é muito preocupante, e eu acho que a gente tem que colocar isso já para ontem, né? Que foi uma coisa que nos pegou de surpresa, eu fiquei sabendo isso hoje, não sabia disso, né? Um espaço que os artistas de Campos já fizeram tanta coisa, levou tantos anos abandonado, mas hoje, quando se consegue recursos, ao invés desse recurso ser usado para revitalizar aquele espaço, é usado para fazer proselitismo político-religioso. É muito triste isso. Boa fala, Ana. Boa fala. Inclusive, hoje eu recebi um pedido de manifestação, né, para que escrevesse alguma coisa nesse sentido, e eu acho que todos que estiverem incomodados com isso e percebendo a importância da defesa desse espaço, escrever alguma coisa, colocar o seu depoimento, Ana, como você está falando aí, encaminhar para, por exemplo, o jornal Folha da Manhã, tá? Se você puder fazer isso, vai somar forças, porque os artistas estão se mobilizando nesse sentido de estar contrário a essa ação, né? Chega da gente pagar imposto e não ser direcionado para onde deve ser direcionado, né? Essa cultura, que eu não posso dizer que é só em Campos, mas enfim, de ter essa defesa de território por um certo segmento, que a gente sabe que é uma questão política tendenciosa, somar forças que não nos interessam no momento, não contra nenhuma religião, mas a gente sabe a quem esse tipo de religião está fortalecendo e está ligado, né? Então, se alguém quiser se manifestar, eu aponto esse caminho,
que é um veículo que pode divulgar e fortalecer aí a luta dos artistas, não só com fala de alguns artistas, mas de todos que estejam incomodados com essa posição, com essa tendência, ou, enfim, com essa intenção. Perfeito, Lúcia. Perfeita colocação da Ana também. Acho que é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Esse caso aí é bastante grave e revela muito de como a Prefeitura de Campos encara grupos sociais distintos, né? Então, para as benesses aí, de aproximação com os setores evangélicos, que a gente não pode esquecer que eles perderam, o grupo político do Garotinho perdeu bastante força dentro do governo do estado do Rio de Janeiro, porque o grupo de Crivella da Universal ganhou mais força, então ele agora está fazendo esse movimento para ganhar seu capital político. E, enquanto isso, temos 2 ocupações acontecendo nessa cidade, né? A reocupação de Cambaíba, né? A ocupação Cícero Guedes, que está sendo liderada pelo MST, e a ocupação Novo Horizonte, né, na periferia aqui de Campos, numa região bastante distante do centro, no Parque Aeroporto. É um conjunto habitacional que estava pronto já há bastante tempo e que sua listagem para as pessoas entrarem nas casas só saiu depois que o espaço foi ocupado e está em constante ameaça. É um espaço que a gente conseguiu bastante vitória, né? Diversos movimentos sociais aqui da cidade estão fazendo esse apoio, e aquele espaço está em constante ameaça, em constante estado de repressão, né? São policiais, são figuras escusas, né? Ali o tempo todo, figuras, né? do paramilitares, seguranças privados, controlando a vida daquelas pessoas o tempo todo, colocando grades, as pessoas sem água e sem luz. E a prefeitura simplesmente lava suas mãos e diz que a responsabilidade não é dela. E agora a gente vê essa revoltante aí da Praça da Bíblia, né? Que é uma negação de tudo, inclusive que a gente acabou de ver nesse documentário hoje, né? Então, assim, é uma situação muito revoltante que eu acho que a gente tem que fazer uma grande mobilização contra esse processo, porque senão vai passar e vai passar, né? E isso vai ser esquecido daqui a alguns anos, quando aquele espaço estiver abandonado de novo, né? E aí a gente vai ter que lutar mais ainda para conseguir recuperar nesse outro momento. Então, o momento é agora. E eu acho que a gente tem vários caminhos através do Conselho Municipal de Cultura, né, que tem a atuação de alguns companheiros do setor artístico, né? Eu lembro aqui tem o Kiko, tem o Cássio Peixoto, que tá no conselho. Então são pessoas que estão nas mobilizações cotidianas da vida, estão fazendo essa denúncia dessa Praça da Bíblia. Então acho que são pessoas que estão em posições que eu acho que a gente consegue fazer uma mobilização que a gente consiga usar esse espaço do Conselho de Cultura, né, para fazer essa pressão. Mas é uma pressão limitada, né? Então eu acho que a pressão tem que ser feita em larga escala o tempo todo, porque essa situação realmente é revoltante. Pedro, inclusive, eu só abri um parênteses aqui rapidinho. Se todo mundo aqui tiver de acordo, a gente pode publicar esse debate, né? A gente pode publicar esse debate no podcast do Cineclube Marighella, a gente pode publicar esse debate em algumas outras plataformas e fazer com que mais pessoas, né, se conectem com isso que a gente está conversando aqui. Então, se ninguém se opor, a gente faz eu faço uma edição amanhã, tiro, enfim, uma fala ou outra, se vocês acharem necessário, mas a gente pode publicar não só pelo início do debate, que foi muito interessante a parte que a gente fala do filme, mas também essa parte agora, acho importante a gente publicizar isso, porque é uma forma de manifestação, né? Mas vamos continuar. Quem quiser falar, fica à vontade. Deixa eu só ler alguma coisa que tem no chat aqui, porque... Deixa eu ver aqui o que eu não li. Alguém falou alguma coisa. Foi a Tereza que falou que já havia assistido o filme, disse que gostou muito de saber a sua história, é belíssimo.
e está fazendo coro à denúncia da Ana Paula de que a gente precisa se mobilizar. Então, bom, eu não sei, a gente começou a seguir outros caminhos aqui, né, na conversa, a gente estava falando do filme, a gente seguiu adiante, né? Vou puxar um fio aqui. Fala, Bruno, você quer falar alguma coisa? Senão eu ia puxar um outro fio aqui. Só é impossível eu não falar sobre o que foi comentado. Né? Perfeito. Mesmo não estando vivendo aí em loco como vocês. Estar de acordo também de estar pegando qualquer coisa do podcast que esse debate possa reverberar. Em épocas de crise, os espaços culturais são sempre os primeiros a serem negociados, né? E quem é de teatro, quem é de música, quem é de artes plásticas, quem é de qualquer atividade artística sabe disso, né? Por tudo que eu já acompanhei nesse ponto, né? É um alerta, né? Uma vez vendido, é muito difícil reverter. Então, qualquer pressão que vocês façam com força, porque depois reverter é muito, muito mais difícil. Acho que com certeza começa pelo conselho, como o Pedro falou, mas não se limita só ao conselho. E eu posso estar incorrendo em erros sobre o que eu vou falar, mas é algo para se pensar, para a classe artística da região pensar. Esse espaço, até onde eu acompanho, ele já vem abandonado há muito tempo, pelo poder público e também por quem faz arte. Eu não sei, com certeza, eu lembro de ter ido a muitos eventos lá. Com certeza foi abandonado pelos artistas porque o poder público não cuidou daquilo e ficou impossível fazer atividades públicas lá, né? Mas, assim, esse abandono, pelo que eu acompanho à distância, eu posso estar enganado, já vem de muito tempo. Nessa luta por resguardar esse espaço para os artistas da região, essa luta sendo vitoriosa, que se pense nisso e que se pense até dentro do Conselho em formas de revitalização e reocupação desse espaço, né? Para que não se tenha risco disso acontecer novamente por conta de outra família Garotinho, né? Luiz Neto Garotinho, Neto, né? Enfim. E para que esse espaço seja resguardado. É um espaço muito interessante, no coração da cidade, no centro, ou seja, ele congrega pessoas que transitam de muitos lugares e ele tem um apelo popular muito grande, né? Então é uma pena se ele for perdido. Com certeza, Bruno. Não só resistir, mas fazer um novo uso, de fato, daquele espaço, né? A Ana queria trazer uma sugestão. Ana, você quer abrir seu microfone? Eu estou até metendo a colher, né? Eu acho que aí cabe à categoria classe artística ter proposta mais contundente, mas é só para lembrar que, assim como essa mesma... O pessoal do teatro já fez uma ocupação no Teatro de Bolso aqui, que foi o que salvou aquele espaço e que forçou o poder público a recuperar aquele espaço também fundamental no centro do campo, né? Eu sei que nós estamos num momento não muito propício, quer seja por conta da pandemia e até pelas demandas que nós estamos tendo em termos de luta, né? Que a cidade está tendo muita coisa, muita efervescência, mas nem que fosse uma ocupação apenas de algumas horas, mas que marcasse, que chamasse a atenção, inclusive da mídia, né, para aquilo ali. É só uma proposta, eu não sou do teatro, então não é meu lugar de fala, mas
me ocorreu, porque me veio aquela ocupação de 2016, que foi fundamental para que o teatro de bolso, né, fosse recuperado. É isso. Excelente lembrança, Ana. Eu acompanhei essa ocupação, vi como é que ela foi potente, como que ela foi importante para uma reconfiguração do teatro de bolso, que é um teatro onde eu tive o prazer de atuar, que é muito importante para a região. E eu acho que lá é até algo que vai além. Porque congrega muitos fazedores de arte da área do teatro, da área da música, né, de outros segmentos, né, e a questão de no seu lugar de fala, eu acho que é um espaço público destinado à cultura, e você, como cidadã, mesmo não sendo trabalhadora da cultura, você tem direito para que aquele espaço público ele continue tendo atividades culturais, né? A cultura é um direito, né? Então, na cultura, qualquer um tem lugar de fala, na minha opinião. Seja no palco ou seja como público, né? Alguém mais quer colocar mais alguma coisa que faltou a gente comentar sobre o filme? Eu posso então puxar um fio aqui para a gente fazer uma última parte aqui da roda e a gente se encaminha para o final, pode ser? Então vamos lá. Você comentou, Bruno, em algum momento sobre a questão política do filme, né? E a gente está aqui enfim, a própria conversa já se encaminhou nesse sentido, mas além da conversa, né, a gente está aqui com um coletivo teatral e com um coletivo, um cineclube, né, que carrega o nome do Marighella e que tem a ideia de intervenção política, né, no ambiente urbano aqui de Campos. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né, que vocês falassem sobre isso, como é que vocês enxergam a questão política, a articulação política, a perspectiva política do coletivo e desse projeto especificamente, né? Como é que você enxerga essa questão política ou a politização? Porque o Gabriel, claramente, a gente percebe ali durante o filme que vocês resgatam em algumas falas de alguns personagens, algumas leituras, que ele estava extremamente, você comentou que ele era sindicalista e que ele estava extremamente antenado, ligado, né, preocupado com as questões sociais e com as questões políticas dos momentos, e ele ia narrando isso nos seus cadernos. Então, enfim, acho que para a gente finalizar, nada melhor do que a gente falar sobre a perspectiva política do Em La Barca e do projeto da revista do Gabriel. Pensando alto, a pergunta é boa. Eu acho que a primeira coisa do que a gente entende como proposição política está na forma como a gente vem abordando o tema da memória, desde a nossa trilogia documental até esse filme, né? A gente não aborda a memória fazendo uma operação saudosista, uma operação nostálgica. Às vezes até pode ter um ou outro elemento que esteja de uma forma calculada dentro ou da peça ou do filme, né? Mas a memória tem uma fala bonita que é da Clea Bose, que é uma das pessoas em que a gente tem como companheira de trabalho, da memória ser entendida como trabalho, né? E um trabalho e como um instrumento de resistência, no sentido de que claramente a memória, há muito tempo, ela se tornou um campo de disputa na batalha das ideias e de construções de narrativas, algumas narrativas hegemônicas, né? A memória faz a ponte com a história de outra forma, a partir no nosso caso, a gente busca a voz dos anônimos, e isso já é uma escolha política, de estar buscando a voz de pessoas que são atores da história, atores sociais da história, mas que tiveram
as suas vozes ignoradas ou caladas ou silenciadas. Então, grande parte do nosso trabalho se constrói dessa forma. E dentro dessas proposições, tentar fazer outras construções a partir do que essas pessoas que a gente aborda, né? O seu Gabriel, no caso desse filme, o seu Antônio de Gastão, no caso da peça que a gente fez, no sentido de como que essas pessoas podem funcionar hoje como referências possíveis para o mundo do amanhã. O caso do Gabriel é um caso que foi difícil, porque é fácil você se seduzir pela Casa da Flor. A Casa da Flor, artisticamente falando, para quem presencia, ela é um acontecimento. Você é seduzido por ela e, aparentemente, na casa não há nenhum discurso político evidente. Mas na forma como o próprio Gabriel construiu, a gente vê ele antecipando debates ambientais e debates da própria lógica do capitalismo, no sentido do que é descartável e do que pode ser reconstruível, né? Ou seja, o que era descartado para ele era o que era interessante. Ele transformou como parte da sua obra, que é uma obra que ele construiu ao longo de 60 anos. Né? Ele foi bordando a casa ao longo de 60 anos. Junto a isso, Gabriel tem uma fala muito importante, que foi uma fala guia. Por sinal, não está no filme, mas está na revista e está no site. Ele fala que as pessoas, quando vão na casa dos ricos, em Cabo Frio, elas veem a força da engenharia e a força da riqueza. E que na Casa da Flor as pessoas gostam de ir porque eles veem a força da pobreza. A gente está falando de luta de classes, né? Abertamente, né? A gente está falando de luta de classes fora de uma esfera política ligada à eleição, mas ligada à construção de determinados territórios, né? O bairro do Vinhateiro era e é até hoje um bairro periférico, né? Ele foi um dos últimos bairros da região a receber a luz elétrica, um dos últimos bairros a receber uma escola, né? Tudo isso poderia ter ficado esquecido. Uma pessoa registrou quando que chegou a escola no Vinhateiro e quando que chegou a luz elétrica, o seu Gabriel, né? Uma pessoa que ninguém, em tese, dava nada, um anônimo, um louco, né? Tido como louco por grande parte da cidade, e que só teve o devido reconhecimento nos últimos 20 anos da sua vida. Se a gente pensa que ele construiu a Casa da Flor como obra artística ao longo de 60 anos, ele ficou durante 40 anos sendo tratado como louco por uma elite da cidade. E ao mesmo tempo, a gente vê isso nos cadernos deles, dentro desses trabalhos detetivos, os cadernos aparecem como uma prova. Em termos comunitários, ele era uma pessoa que era um detentor da memória. As pessoas procuravam ele para entregar foto porque sabiam que ele ia guardar e que ele ia registrar, né? Na questão como operário de Salina, ele estava registrando uma série de greves na região, ele participou de algumas, ele registrou isso, né? Então, esse tipo de registro, por exemplo, a dinâmica das salinas na região, até hoje é contado pelos ex-salineiros, é contado pelos empresários. A gente teve, ano passado, o primeiro trabalho acadêmico em que se ouviu os antigos operários de Salinas. Era um trabalho muito duro, era um trabalho de intensa exploração. O Gabriel morreu cego por causa desse trabalho, né? Então, a gente joga uma lupa nisso aí
não nos colocando como as pessoas que mostram que têm uma opinião sobre o Gabriel, mas como as pessoas que fazem a mediação para que a opinião do Gabriel chegue ao espectador hoje, ou do Antônio de Gastão. A conexão do Pedro deu uma travada aqui pra gente. Bruno, na hora que você estava falando, na hora que você estava fazendo a sua fala, você deu uma caída e voltou. Mas você está... Qual o momento? Você estava falando do teatro, fazendo a comparação exatamente a última fala, eu não vou lembrar, porque aí começou a travar, a gente ficou aqui meio naquela expectativa de travar e voltar. Você está falando do Gastão Isso. Tentando sintetizar, tanto no Gabriel, em todos os nossos trabalhos, a gente afirma algo que é difícil de ser afirmado no teatro hegemônico, de que a luta de classe está aí. Ela existe e é real, né? Bem, eu acho que esse é o primeiro papel, o papel básico de todo artista, o pensador que tem em Marx um companheiro de trabalho, porque a luta de classe está o tempo todo sendo camuflada e sendo dourada a pílula, né? E a gente vê nas próprias distorções, né, de narrativas que foram criadas com o seu Gabriel, como que isso pode distorcer quem ele realmente foi. Não que a gente acha que tenha mostrado quem ele realmente foi, mas a gente com certeza esteve mais próximo, já que a gente está partindo do que ele deixou e de como que ele pode ser pensado hoje de uma forma mais atualizada, como uma referência preta, de um homem que viveu um tempo que foi de certa forma camuflado em sua cidade. Ele alcançou uma visibilidade na parte final da sua vida, né? Mas pensem que durante 40 anos ele estava entre o escárnio de uma parte da cidade e o respeito de outra parte da cidade, né? Então a gente enxerga, a gente parte desse lugar e a partir daí a gente tenta fazer articulações de qual é o melhor valor de uso para cada história, para cada temática que se possa ter da forma como a gente está entendendo hoje. Porque o teatro, o documentário feito, eu falei que no início que só o teatro não bastava, que a gente precisava de um documento. O filme é um documento que pode ser visto daqui a 10 anos, mas aí também o filme tem as limitações do cinema, né? O documentário já é a finalização de uma ideia da gente hoje, entre 2020 e 2021, no meio de uma pandemia. Se fosse uma peça, a gente poderia rever coisas, poderiam surgir novos documentos, a gente poderia revisitar isso e elaborar melhor alguns conceitos e alguns discursos. O teatro tem essa vantagem de poder estar sempre se atualizando. Mas o primeiro norte é a afirmação da questão da luta de classe e da proposição de uma superação, né, de buscar o como. Esse é o primeiro norte. Obrigado, Bruno. Ana, quer complementar alguma coisa? Está contemplada com a fala do Bruno? Não, estou contemplada. Então tá bom. Gente, acho que a gente já pode se encaminhar para o final. A gente já está há bastante tempo aqui conversando. É claro que se deixar a gente... o Pedro quer falar? Então vamos lá, Pedro. Manda abraço. Não, só fazer um último convite aí, que foi uma das coisas que acabou não sendo mencionada. A Jacuba, ela iniciou, né, a partir do projeto de investigação da história do seu Gabriel, mas a Jacuba continuou, né? A Jacuba, a ideia é que ela seja uma revista com regularidade. E o número 2 já existe. É sobre um aprofundamento de algumas questões desenvolvidas no segundo trabalho da trilogia documental, né? Lugar de cabeça, lugar de corpo. E aí se discute muito a perspectiva da luta antimanicomial e as diversas questões envolvidas no processo de violência, né?
E foi feita também no ano passado. E aí está disponível, eu acho, no link que a Ana mandou lá no início, né, com o link da revista. Na verdade, está disponível nesse segundo link, Pedro. O primeiro é Jacubão. Ah, tá. E a gente está esperando as condições para fazer a Jacuba 3 dedicada aos 100 anos de Paulo Freire. A gente aborda no último trabalho nosso do teatro, né? É um ano fundamental para se falar de Paulo Freire, apesar de tudo isso que está acontecendo, está diluindo um pouco, né? Tem alguns trabalhos, mas a gente não pode deixar de estar falando do Paulo Freire nesse ano, não, né? É um ano marco, né? E a gente está esperando as condições favoráveis para entrar nessa fase de produção da Jacuba 3. Pô, maravilha. Notícia excelente. É muito bom ver as coisas acontecendo mesmo diante dessa loucura toda que a gente está vivendo. Eu acho que foi o que você falou, Bruno, concordo muito com você, que a gente vai buscando, né, nessas iniciativas maneiras de resistir a toda essa situação complexa, né, que a gente está vivendo, que é até difícil de definir, e que, enfim, Lúcia, obrigado pela sua presença. Beijo para você, um abraço, beijo para todos aí. E vocês estão no Instagram, né, em La Barca Jornadas Teatrais, então também é fácil conseguir encontrar esses materiais, porque chegando na rede social, pega o fio e vai embora, né? O Cineclube Marighella também está nas redes sociais, também está no Instagram, também tem um site, então não é muito difícil para a gente também pesquisar e chegar na Jacuba, chegar no site do filme, O Senhor Gabriel. O filme está no YouTube disponível para quem quiser assistir também. Então, acho que a gente tem bastante coisa aí, bastante caminho para seguir para quem quiser conhecer melhor também. É muito super tranquilo. Só pesquisar nas redes sociais e na internet. Bom, se ninguém tiver mais nada para colocar, acho que a gente pode finalizar. Queria agradecer demais essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, batendo esse papo. Um aprendizado enorme escutar vocês, porque é uma felicidade muito grande poder ver que esse trabalho está sendo desenvolvido, né, no meio da pandemia, e saber que vocês vão continuar desenvolvendo, que tem pretensões, e enfim, a revista 3 está vindo aí, né, e o trabalho não para. E aí eu só espero que a gente tenha oportunidade, logo, quanto antes possível for, de poder fazer alguma coisa presencial juntos, quem sabe exibir esse filme novamente num telão, né, no Parque Alberto Sampaio, para um monte de gente poder... Não é isso, Pedro? A gente vai ocupar aquele espaço como lá. parte de ocupação, né? Pois é, vamos começar a pensar nisso, porque a gente tem que lutar pelos espaços que são do povo, e o povo precisa disso. Então, quero agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até agora. E é isso. Obrigado pela presença de vocês. A gente quer agradecer também e já assumir um compromisso de, quando a gente for a campus, a gente vai levar para o Cineclube Marighella as Jacubas de vocês, tá? Pô, maravilha. Para vocês maravilha. terem. Enquanto isso, a gente vai se ambientando com elas no formato online. Sim. Já que a gente tem essa oportunidade. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella.